Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho é a tua palavra. Da tua casa eu não tiro os pés, eu quero ouvir tua voz. Levantarei as minhas mãos e bendirei teu santo nome. Levantarei as minhas mãos e gritarei. Tu és santo. Tu és santo. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho é a tua palavra. Da tua casa eu não tiro os pés, eu quero ouvir tua voz. Muito bem, amigos, que Deus abençoe vocês e nesta tarde abençoada, segunda-feira, dia 12, glória a Deus. Aqui quem vos cumprimenta é o pastor Moraes da Igreja Apostólica da Graça, aqui situada na Milton Terra Verde, 1311, no centro de Fernandópolis. E com muita alegria e prazer estamos aqui e hoje para trazer uma palavra revelada ao seu coração. Você que tem nos assistido, você que tem me acompanhado aí todos os dias, de segunda a sexta-feira, que a nossa programação vai de segunda a sexta, a 1h30 da tarde. Às vezes um dia ou outro, às vezes acontece de atrasar um pouquinho, né? O Leonardo fica com umas... Às vezes um programa é mais longo, um programa é mais curto, até o meu também, às vezes passa um pouquinho. Então, mas fica tranquilo que entre 1h30, 20 para as 2, ele passa. Depois ele repete por volta de 15 para 6. E nós estaremos orando por você, e você que deseja, você que está aí me assistindo, talvez esteja sofrendo, passando por grandes dificuldades, você talvez esteja aí passando por um momento singular na sua vida, talvez que nunca passou, e você não está dando conta do recado. E você está dizendo, pastor Moraes, eu não frequento sua igreja, eu não frequento igreja nenhuma, mas eu estou numa situação que eu estou pior do que aquele que mata cachorro a grito. Não tem um gato para puxar pelo rabo. E eu preciso de ajuda espiritual. Então você pode, se você quiser, você pode acessar o nosso Facebook. O Leonardo, não sei se ele vai conseguir acessar lá o nosso Face. Ele coloca do Ministério IAG, mas eu queria o Pastor Moraes IAG, que esse é o direto do Pastor Moraes. Você vai colocar lá para a gente adicionar você. E aí você vai deixar o teu pedido de oração, deixa um recadinho lá, pastor Moraes, é o Zé das Couve que está falando aqui, eu estou precisando de oração, tal, e a gente vai incluir o seu nome no caderno de oração. Se você não tiver o Facebook, você pode mandar um e-mail para o pastor Moraes, também ministérioiag@gmail.com. O objetivo é sempre estar orando. Este mês de maio é um mês de muita oração, é um mês de muito jejum, consagração. É o mês de Deus estar nos usando poderosamente na fé de Elias. A Bíblia diz que a boca de Elias era como a boca de Deus. A palavra de Deus diz que a nossa boca também é como a boca de Deus. E eu tenho certeza que é bênção e milagre na sua vida. Pastor Moraes, eu não tenho acesso à internet. Eu assisto o senhor aí quando eu vou na casa de alguém que tem internet. Como é que eu faço para falar com o senhor? Olha, o Leonardo faz a gentileza sempre colocar no rodapé os meus telefones particulares, o da Claro e o da Vivo. Você pode ligar diretamente para mim. Se você estiver precisando de uma visita, se você estiver precisando que o pastor Moraes vá à sua casa, ore, unja a sua casa, oriente você, pode ligar para mim sem problema nenhum. Além de pastor, eu sou psicólogo e eu sei separar muito bem o que é espiritual do que não é espiritual. Isso, com certeza, nós faremos com o maior prazer para lhe ajudar, independentemente de qualquer coisa. Por quê? A Bíblia diz o seguinte: de graça vós recebestes, e de graça vós deveis dar. Ou seja, nós recebemos Jesus de graça, e nós damos Jesus para quem quer de graça. Não te custa nada você ser abençoado, receber uma oração. Se você quiser escrever uma carta para o pastor Moraes, se você quiser contar a tua história numa carta, você pode endereçar essa carta na Avenida Milton Terra Verde, 1311,
centro de Fernandópolis, Igreja Apostólica da Graça, aos cuidados do pastor Moraes. Nós vamos ler esta carta, nós vamos responder esta carta e com certeza nós iremos orar por você, tudo bem? Hoje nossa mensagem está aqui no livro de São Mateus, no primeiro evangelho do Novo Testamento. Talvez esta mensagem aqui, talvez não, esta mensagem aqui, a oração mais falada no mundo inteiro. Sabe do que eu estou falando, né? Mateus 6,9 fala da oração do Pai Nosso. E hoje eu vou estar ensinando, nós não vamos estar orando, nós vamos estar ensinando o significado da oração do Pai Nosso. Por quê? A grande parte da população ora o Pai Nosso, talvez você mesmo que está me assistindo aí, ora o Pai Nosso, mas você tem como uma via de regra orar o Pai Nosso. Pai Nosso que estás no céu, santificado. E você não sabe o sentido que tem por trás das palavras. Porque quando os discípulos estavam reunidos, eles perguntaram: Senhor, nós não sabemos orar, ensina-nos a orar. Então Jesus falou: olha, então quando vocês forem orar, o significado da oração tem que ter essa linha de pensamento, que é o que ele fala. A oração tem que partir a partir desses pontos. Aí eu vou ensinar para vocês. Você vai seguir no seu monitor aí. Nós vamos fazer esta mensagem em 3 blocos. Hoje, dia 12, terça-feira, dia 13 e quarta-feira, dia 14. Tá? Porque é muita coisa. Se fosse ver, na verdade, esses 3 blocos não seriam suficientes para até a gente falar de tudo que tem a oração do Pai Nosso. Apesar de ser uma oração curta, é uma oração que tem muito ensinamento. Então eu vou começar aqui no Mateus capítulo 6, versículo 9. Hoje talvez a gente fique só no versículo 9 e depois amanhã sequencialmente. Não deixe de assistir o programa amanhã, porque as revelações que tem a oração do Pai Nosso vai abrir os seus olhos, vai trazer entendimento e com certeza milagres na sua vida. Você assistiu semana passada? Se não assistiu, ligue para nós, para que a gente mande um CDzinho de presente para você, do testemunho da irmã Thelma, lá da cidade de Batatais. Ela deu testemunho, Batatais não, Frutal, é muito parecido, Frutal com Batatais. Frutal, Minas Gerais. A irmã Thelma, ela deu um testemunho aqui muito bonito, de uma cura, de uma libertação poderosa, e eu tenho certeza que se você der atenção e seguir realmente os ensinamentos, as revelações que nós temos a te passar, só vai te abrir os teus olhos espirituais, vai libertar, vai transformar, vai salvar, vai curar, vai modificar seu rumo, a sua vida, e com certeza a sua história será diferente. Essa história triste, sofrida, essa história aí de andar cabisbaixo, de andar aí olhando para trás, essa história de vai e não termina, começa e não chega, tem que acabar. Pode ter certeza que a tua história será uma história de bênção. Então a leitura é versículo 9 do capítulo 6 de Mateus. Diz assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Amém. Nós não vamos continuar porque nós não estamos orando. Nós estamos aqui para ensinar o significado desta oração. Então vamos lá, que nós temos 2 lições importantes. Eu acredito que sejam as 2 mais importantes aqui, porque quando os discípulos disseram: Senhor, nós não sabemos orar, então Jesus falou: olha, então quando vocês forem falar com Deus, vocês vão seguir esta linha de pensamento, né? Vocês vão fazer esta oração desta forma. Quando vocês se dirigirem ao Pai, a Deus, vocês vão dizer: Pai Nosso. Lembre bem, é importante eu ressaltar essa questão, que Jesus não estava falando com qualquer grupo de pessoas. Jesus estava falando com os discípulos, pessoas que haviam negado a si mesmo e seguido o Evangelho.
pessoas que estavam realmente seguindo os ensinamentos do Cristo vivo. Porque eu vejo pessoas de todas as partes do mundo, de todos os credos religiosos, pessoas que nem religião tem, nem lê a Bíblia e ora o Pai Nosso. Na verdade, esta oração aqui foi ensinada aos seguidores de Jesus. E ele diz, quando vocês forem falar com Deus, vocês devem se dirigir a Ele e dizer Pai. Mas antes de você dizer Pai Nosso, você deveria de se perguntar, você se comporta como filho? Você já se enquadrou na posição de filho? Porque lá em João, que é o quarto evangelho, capítulo 1, versículo 11 e 12, fala assim, olha, e veio para os seus, para os judeus, que Jesus era judeu, e veio para os seus, mas os seus não receberam. Ainda, infelizmente, a grande parte da população judaica ainda não aceitam essa fé, esse Jesus. Eles têm um outro ponto de vista. Nós não estamos aqui para questioná-los. Veio para os seus não receberam. Mas todo aquele que o receber tem o direito de ser chamado filho de Deus. Amigo e amiga que está me assistindo, quando você diz pai, você tem que primeiro ter o direito de ser chamado filho. Ô pastor, mas eu sou filho de Deus. Só que para você ser chamado filho, lembre no versículo 11 do livro de Evangelho de João, no capítulo 1, ele diz assim, ó, todo aquele que o recebe tem o direito de ser chamado filho de Deus. Quando você fala que recebe Jesus Cristo na sua vida, não basta apenas significar as palavras, eu tenho fé, eu carrego Jesus, eu acredito, Deus mora no meu coração, não preciso ir na igreja, não preciso de Bíblia, né? Eu não sou bitolado, Deus está em todos os lugares. Não é bem assim não, meu amigo. Você está mal informado. Você não deve ter lido a Bíblia direito. Eu já li a Bíblia já pelo menos 3 dezenas de vezes. Eu leio a Bíblia todo ano. Teve ano que eu já li a Bíblia 2 vezes. Eu já li muito mais de 650 livros tirados da Bíblia. E eu posso afirmar categoricamente para você que você está mal informado. Eu vou pegar até um outro trecho aqui, que não estava aqui previsto no meu cronograma de ensinamento hoje, até para que você veja que o que eu falo é bíblico. Eu não gosto de ficar falando e não mostrando. No finalzinho da Bíblia, você vai encontrar lá a primeira epístola de João. Quando eu falo João, eu falo de Evangelho. Quando eu falo de epístola, eu falo das cartas. É 1º, 2º e 3º João. No 1 João, no capítulo 5, no versículo 7, diz assim, olha, pode acompanhar aí para você, pode pegar, e outra coisa, hein, eu falo para você que é católico, que é espírita, que é kardecista, que é budista, não importa, pegue qualquer Bíblia aí para você ver que não tem frescura, que não tem mentira. Com nós aqui a gente fala mesmo, mata a cobra e mostra o pau. Está aqui, ó, versículo 7. Porque 3 são que testificam no céu. Antes de você terminar de ler, se eu perguntar para você, você vai dizer para mim já de imediato. Então eu pergunto, todo mundo diz, quem são os 3 que testificam no céu? Ah, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pois é, mas leia a Bíblia. Aqui, ó. Porque são os 3 que testificam no céu. O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Então, quando você fala, eu aceito a Jesus, Jesus está dizendo, olha lá, Pai, Palavra e Espírito Santo. Nós estamos falando de um Deus trino, que é um Deus da Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo, que ao mesmo tempo é um Deus só. Um Deus que se baseia em 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Só que na segunda pessoa, ele se coloca como uma palavra. Ele diz, eu e a palavra somos um, eu e o Pai somos um. Quando você fala, eu aceito a Jesus, você está se referindo que aceita a palavra. Para que você tenha o direito de dizer Pai, você tem que aceitar a palavra de Deus. Eu não estou aqui para questionar, eu não estou aqui para discutir que Bíblia, religião não se discute. Eu estou aqui para falar o que está na Bíblia. Goste você ou não goste, eu estou lendo o que está na Bíblia.
Há quem tenha controvérsias, há quem pense diferente, mas nós estamos diretamente falando o que está na Bíblia Sagrada. 3 são que testificam, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E lá no Evangelho de João fala, todo aquele que me recebe. O que é receber Jesus? É receber a palavra, é aceitar a palavra, é acreditar na palavra, é ouvir a palavra, é executar a palavra, é crer na palavra, é guardar a palavra. Então, meu amigo, minha amiga, para que você diga Pai Nosso, você teria que aceitar a palavra de Deus em primeiro lugar. Aceitar os mandamentos do Senhor Jesus Cristo. Pastor, mas eu não consigo guardar os 10 mandamentos. Mas Jesus disse, ele falou, olha, 2 mandamentos são importantes no Novo Testamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Deus tem que estar acima de qualquer coisa. Deus vem acima de pastor, vem acima de igreja, vem acima de família, vem acima de pai, de mãe, de irmão, de filho. Deus em primeiro lugar. Tem pessoas que falam, minha família é tudo para mim. E Deus fica onde? Onde você enfia Deus nessa? Eu lembro de uma história, tem até internet isso daí já. Os jovens foram para... Tinha uma menina crente, e foram lá para... A mãe era crente dessa menina. Eles foram para, parece que para a praia. Encheram o carro de... O porta-mala de comida e ovos, um monte de coisa. E o carro tinha 5 pessoas no carro. A mãe falou, filha, vai com Deus. Aí um deles disseram, só se ele for no porta-mala. Resumidamente, teve um acidente, o carro encapotou, todos morreram, e quando abriram o porta-mala, nenhum dos ovos havia se quebrado. Você já deve ter visto isso na internet. Agora, para que eu tenha o direito dele estar comigo, eu tenho que aceitar a sua palavra. Hoje, o pastor Moraes vai dar uma pausa nesta mensagem. Eu quero que você me acompanhe amanhã. Eu vou continuar essa mensagem. Talvez os 3 programas não sejam suficientes para eu ensinar sobre a oração do Pai Nosso. Porque eu comecei aqui no versículo 9, eu nem terminei o versículo 9. Amanhã, não deixe de me assistir. Tem muitas revelações. Lembre bem, para que você diga Pai, você tem que ter aceitado a palavra. Aceitado a palavra é estar pronto para acreditar nela, obedecer a palavra. Aí sim você pode se dirigir a Deus e dizer Pai Nosso. Pastor Moraes, chega ao final dessa programação. Eu desejo a você uma ótima terça-feira. Hoje não dá tempo nem da gente fazer oração. Amanhã eu volto continuando esta mensagem. E eu espero por você, hein? E tenho certeza que Jesus tem um milagre na sua vida através destes ensinamentos, pois é uma revelação para o seu coração. Fique com Deus, um forte abraço e até amanhã.